vencer as tentações. Como vencer as tentações. Os obreiros aqui não são ovelhas não, mas estão tudo notando aqui. Traga o seu caderninho no culto de ensino, tá, irmão? Você notar, porque às vezes aí você vai chegar em casa e vai examinar mais ainda e vai aprender muito mais ainda, tá bom? Como vencer as tentações? Tentação é diferente de provação. Tentação é diferente de provação. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Quem ia tentar era o diabo. Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado por ninguém. Amém? Deus não tenta ninguém. Deus prova os seus servos. A prova é exatamente para o cristão, para o crente salvo. Agora, a tentação há uma vontade permissiva de Deus para nós sermos tentados pelo diabo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó foi tentado, né? Jó passou por muitas coisas, mas eu quero me ater aqui a esse texto da palavra de Deus. E eu quero trazer algumas verdades inseridas nas entrelinhas desse texto nessa noite. A Bíblia diz que o diabo ele tentou Jesus, né? Ele tentou ao Senhor Jesus Cristo. O interessante aqui, a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que leva Jesus para o deserto para um propósito. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus que leva, né? É diferente do inimigo. Daqui a pouquinho lá na frente nós vamos falar sobre isso. Você vai ver que quando chegou lá na frente, o diabo transportou, arrebatou Jesus de um lugar para o outro numa velocidade terrível. Mas quando foi para levar Jesus para o deserto, não foi assim. Foi levado. A nossa vida aqui na terra, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, ele não é como o inimigo das nossas almas quer. Tem muita gente que pensa que é de elevador, mas se você analisar, todo edifício, todo prédio tem um elevador, mas tem uma escada. Olha para mim, pense num pastor que tem medo de elevador. Eu tenho medo daquele negócio parar. Eu ficar trancado lá dentro, aí eu entorno lá dentro. Tem a escada. Tem muito crente que ele quer ser levado a uma situação, mas ele não quer ser levado. Levado é passo a passo, é devagar, é aprendendo. Tem muito cristão que está sendo destruído hoje, parando na caminhada, porque ele foi rápido demais. O Senhor quis pegar na mão dele, só que ele não aceita ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quero nada, irmão. Eu quero churrasco e Coca-Cola. Não. Mas você vê aqui que como é que pode, irmão? Como é que pode? Como é que pode isso aqui? Olha a grande revelação aqui. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste bem atenção aqui. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo, eu disse, tudo tem um tempo determinado. Quem foi que determinou esse tempo? Quem foi que determinou esse tempo? Vocês estão aqui no culto, então? Vocês vão pregar junto comigo. Quem determinou esse tempo? Deus. Quem determinou o tempo foi Deus. E a Bíblia diz que tudo já está determinado. Há tempo para todas as coisas. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós queremos a
Nós queremos avançar algumas coisas. Nós precisamos, irmão, para nós chegar lá nas equações do segundo grau. Quem gosta? Eu amo, eu gosto. Teve que passar pelo 1 mais 1, 2. Senão lá na frente eu não vou conseguir resolver as equações. Não faço. Era só ter pegado a instrução do professor. Só que se perdesse aquela aula, filhão, ó, já era. Que é isso? Que é isso? E eu lá só, porque eu sempre gostei. Então, tem que começar pelo 1 mais 1. E nós queremos avançar alguns passos. Então, já quero logo sentar ali. E quando chegar o dia da humilhação? Vixe! Às vezes os moços que brincam, né? Nós estamos aqui fazendo massa, trabalhando aqui na obra, e dizem: pastor, o senhor nem me avisou que presbítero tinha que puxar massa de cimento. O senhor nem me avisou, mas me avisa, irmão, né? Mas nós aprendemos passo a passo. Aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para um propósito. Aleluia. Para ser tentado pelo diabo. Quem era Jesus? O capítulo 3 fala quem era Jesus. O capítulo 3 fala quem era Jesus. A Bíblia diz no capítulo 3 de Mateus, Jesus agora vai ser batizado por João Batista. E quando ele vai ser batizado, tá? Que ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pousa sobre a cabeça dele como uma pomba. E a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz é ouvida e fala assim: este é o meu filho, a qual eu tenho prazer, a qual eu me comprazo. Quem era Jesus? Vamos lá, quem era Jesus? Hoje ele ensina, irmão, é didático hoje, tá? É normal eu ficar fazendo essas perguntas e vocês vão repetir para vocês gravar aqui. Quem era Jesus? Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Para onde é que ele foi levado? Se o Filho amado de Deus foi levado pelo Espírito dele para o deserto para ser tentado, você acha que nós não vamos? Tem muito crente parando na caminhada aí, irmão, porque quando chega o dia da aprovação, ele diz: Deus me livre, eu sou crente, não vou passar por isso. Olha a revelação aqui, irmão. Então o tentador, quem foi que chegou? O tentador, o diabo, amém? A velha serpente, a coral velha, ele chega aproximando-se de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus. Ora, o capítulo 3 disse que ele era o Filho amado de Deus. Você sabe qual que é a revelação aqui? O tentador chega e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você sabe o que ele estava querendo dizer? Tu não é o Filho amado? Como é que tu está passando por isso? Tu não é o Filho amado? Como é que o teu nome está escrito no livro da vida? Tu diz que é crente e está passando necessidade, e está passando fome, e está passando por situações e mais situações. Foi isso que o diabo tentou colocar na mente de Jesus, porque o capítulo 3 diz que ele era o Filho amado de Deus. Foi o próprio Deus que disse: este é o meu Filho amado, a qual eu me comprazo. Eu tenho prazer de chamar ele de filho. Eu tenho prazer de chamar ele de filho. Só que chega agora o diabo tentando colocar dúvida e dizendo assim: tu é filho de Deus e está passando por isso. Tu diz que é crente, mas está faltando arroz com feijão em casa. Diga glória a Deus. Tu diz que é crente, mas tu está faltando. Tu está enfermo, tu está passando por isso. Só que Jesus sabia, irmã, que o porquê e o que ele estava fazendo
Jesus sabia que ele tinha sido levado para o deserto para um propósito. Glória a Deus. Nosso problema é, irmão, que nós muitas vezes estamos desapercebidos. Achamos que a vida com Deus ela vai fazer com que eu não passe por algumas coisas. Negativo, irmão. Eu não estou imune de passar por problema. Ora, se o Filho de Deus amado foi levado pelo próprio Espírito para passar por isso, por que nós não vamos passar? Então é essa maturidade que nós temos que ter no dia da adversidade. É essa maturidade que Deus quer que nós tenhamos no dia da nossa tentação. Mas a tentação pastor, o que é ser tentado, irmão? O que significa a tentação? Tentação é eu sentir desejo por aquilo. Aquilo ali me chamou a atenção. Aquilo ali mexeu com a minha estrutura. Porque o que era que Jesus estava acontecendo com ele? Ele passou 40 dias e 40 noites. E agora ele teve fome. Passa 2 dias sem comer, irmão. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Era normal, natural, que Jesus sentisse fome. Jesus é levado para o deserto. Aleluia, Jesus. O que era que tinha lá? Tinha pão? O que era que tinha? Pedras. Diga assim: no deserto não tem pão. Tem pedra. Não tinha, irmão. Aleluia, ali a panificadora ali do pastor ali para comprar um pãozinho de manhã. Não tinha. Tinha pedra. E o tentador estava lá do lado dele, para tentar ele, para experimentar ele. E agora, irmão? Se você ainda não passou pelo deserto, te prepara. O pastor de Deus não diga isso não. Se prepara, irmão. Deserto é para crente. Deus não deixou de levar nem o seu filho amado, que ele disse no capítulo 3, de levar para o deserto, para uma situação. Deus vai te levar também. Mas deserto capacita, deserto molda, deserto, aleluia, ele tira aquelas cascas grossas, deserto